colocar de pé, querida igreja. Chegou o momento de Deus falar conosco pela sua infinita misericórdia, amém? Quem veio aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, diga: eu vim. Oh, glória, aleluia. Encurve a sua cabeça, feche os teus olhos, amém? Meu Deus e meu Pai, quantos estavam, meu Deus, aguardando este momento, Senhor, de ser transmitido, meu Pai, o culto aqui nesta noite. Quantas pessoas, meu Pai, sedentas, meu Pai, em querer ouvir a sua voz. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço, meu Pai, encarecidamente, que o Senhor coloque palavras na minha boca, Senhor, que o Senhor não deixe de falar de mim mesmo, mas do Senhor, que possamos aprender um pouquinho mais contigo, Senhor. Meu Deus amado, precisamos, meu Deus, mergulhar na tua unção, mergulhar na tua graça, meu Deus. Fala com a sua igreja, eu lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem, amém, a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, está no Novo Testamento, amém, irmãos? Aleluia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 28. Deus abençoe. Aleluia. Quem está com dificuldade de encontrar, pede ajuda. Aleluia. Livro de 2 Coríntios, aleluia, capítulo 11, versículo 23 até o 28. Deus quer falar contigo, amém? Estamos em campanha que traz por título Aprendendo com as Diversidades, amém? Aleluia! Hoje é o 5º dia, estamos na fé, eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho mais com Deus, amém? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 28. Quem encontrou ele diz amém? Amém. Aleluia! Então vamos fazer a leitura que diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém? Podemos nos assentar, amém? Se assente adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos louvar com palmas, amém? Com palmas bem alegres, exalte Ele com mais força, com mais vontade. Aleluia, dá glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema aqui nesta noite, eu quero falar o seguinte, o tema, homens que influenciaram gerações, amém? Vamos repetir comigo? Homens que influenciaram gerações, amém? A palavra é linda e maravilhosa, amém? Grandes homens da Bíblia são abundantes em todas as páginas
que quando você começa a folhear ela, você vai ficar maravilhado pelo poder de Deus, amém? A Bíblia, querida igreja, tem história de, heróis, de profetas, de pregadores, aleluia, de reis, militares. Então, quando você começa a ler, você vai aprender muitas coisas, amém? São aqueles que seguiram a Deus, amém? E nos deixaram bons exemplos para mim, para você e para os ouvintes da palavra de Deus, para que você venha a seguir, amém? Os passos, amém? Aleluia. Querida igreja, nesse artigo, nessa mensagem, nessa ministração, eu quero descrever a história de alguns homens que influenciaram gerações. E o primeiro que eu quero falar foi desse que eu acabei de ler aqui na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, amém? Capítulo 11, e versículo 23 até o 28. Eu creio que todos já sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando a respeito do evangelista e apóstolo, amém? Quem que é esse evangelista, pastor e apóstolo? Paulo, amém? Paulo, meus amados irmãos, que passou por mais dor, por mais sofrimento nesta vida, por amor a Cristo, por amor a Jesus, e do que o apóstolo Paulo, amém? Eu não consigo pensar aqui nesta noite em ninguém que tenha sofrido tanto como por Jesus, por causa de Jesus, do que Paulo, irmãos, amém? Ouça comigo aqui nesta noite o que ele suportou. Será que nós suportaríamos o que o apóstolo Paulo suportou? Por que você está dizendo essa pergunta hoje, pastora Patrícia? Porque ele foi espancado. E não vai dizer que ele foi espancado por merecimento. Não, ele foi espancado por algo que ele não mereceu. Então ele foi espancado, ele foi aprisionado, foi preso por algo que ele não fez, mas foi aprisionado, foi açoitado. Irmãos, o açoite naquela época era cruel, amém? Foi apedrejado, foi naufragado, aleluia. Quem está entendendo aí diz amém? Amém. A Bíblia diz que ele passou fome, passou sede, sofreu fadigas, foi exposto ao frio, enfrentou ameaças de salteadores que eram ladrões daquela época. Olha quantas coisas ele estava passando, amém? Gentios e de seus próprios irmãos. O mais duro acho que foi os próprios irmãos, os judeus. Isso, querida igreja, tudo porque Paulo não se envergonhava do evangelho, amém? Então Paulo não envergonhou do evangelho. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Isso faz dele um dos maiores homens da Bíblia. Querida igreja, eu vou resumir porque não vai dar tempo. Quero falar para vocês de um outro homem chamado por nome João Batista. João Batista também, irmãos, aleluia, ele também influenciou gerações, amém? Jesus disse sobre João que entre os homens nascidos de mulheres não havia ninguém maior que ele. Onde está escrito isso, pastora? No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Você pode ler lá, capítulo 11, versículo 11, amém? E este foi, querida igreja, aquele sobre quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele pregará o teu caminho diante de ti. Ou seja, João Batista preparou o caminho para o Messias, amém? Para Jesus.
João, querida igreja, não tinha medo de ser politicamente incorreto, aleluia, e aparentemente ele não foi enviado para fazer amigos, para influenciar pessoas, mas para falar a verdade e preparar o caminho para Jesus Cristo. Então imagine aqui comigo, chamado, aleluia, chamando ali as multidões para virem e serem batizadas por eles. Às vezes eu começo a pensar, irmãos, naquela época não existia a tecnologia que hoje existe. Como que o povo, irmão, se juntava? Era muita gente no deserto. Amém? Não tinha telefone, não tinha nada de internet. E tinha aquela multidão de pessoas, ele conseguia chamar multidões para virem serem batizados por ele. Então isso realmente é o poder de Deus, irmãos. Quando você lê lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 7, a qual ele disse, irmão, a pregação de João Batista não era uma pregação agradável, era uma pregação dura, porque ele dizia assim, raça de víbora, ou seja, raça de cobras, serpentes, amém? Isso exigiu muita coragem de João Batista, querida igreja. João até mesmo disse até o rei Herodes, que não é lícito que você possua a esposa do seu irmão. Ele até disse que ele estava pecando, amém? Herodes, aleluia. Então ele não tinha medo. A pregação dele realmente era uma pregação dura, que muitas pessoas não gostariam de estar ouvindo. Depois vocês lêem com mais atenção na sua casa, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 18. E acabou perdendo a cabeça, irmão, dele tanto falar a verdade mesmo, porque a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que de tanto ele falar a verdade, ele perdeu a cabeça, ou seja, ele foi o quê? Foi decapitado, igreja. Amém? Por falar a verdade. Amém? Quando a gente fala da verdade, ninguém gosta, mas João Batista, ele perdeu a cabeça porque falou a verdade. Então, por isso, João Batista está entre aqueles que eu considero os maiores homens da Bíblia, porque teve coragem que outras pessoas não têm coragem de falar a verdade do seu erro. Mas João Batista, ele foi uma bênção nas mãos de Deus. A outra pessoa, meus irmãos, que eu quero falar para vocês é a respeito de Abraão, porque Abraão, ele foi fiel a Deus. Então, quem foi mais fiel que Abraão? Ele estava, querida igreja, disposto a sacrificar o seu próprio filho em obediência a Deus. Irmãos, eu acho uma coisa assim espetacular, porque para fazer o que Abraão fez, eu acho que outras pessoas não fariam. Amém? De dar seu único filho, quer dizer, seu filho primogênito, aleluia, dele com a sua esposa Sara, para sacrificar a ele em obediência a Deus. Ele também deixou a sua cidade natal em Ur, bem como a sua família. Aleluia. Então, os seus amigos, a sua segurança e tudo que ele possuía para ir a um lugar que ele nunca tinha visto. Você teria coragem se Deus hoje te pedisse para que você saísse da sua terra natal, do Brasil, e fosse para um outro país desconhecido, a qual você nunca viu? Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem. E a Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele possuía uma coragem, uma segurança dentro dele, amém? Ele estava disposto a fazer como um ato de obediência. Olha que lindo, ele tinha obediência a Deus. Por mais que talvez o seu coração estava doendo para sacrificar o seu filho, mas ele decidiu em obedecer. E por isso que Abraão, irmãos, está, aleluia, assim, eu acho que no patamar grande, é um dos melhores heróis da fé, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11. A nossa fé, querida igreja, tem que ser forte, como foi forte a vida de Abraão. Amém? A nossa fé é tão forte quanto o objeto da nossa fé, irmãos. Amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, obedeça a Deus, por mais difícil que seja para você. Faça como Abraão. Amém? Que agradou o coração de Deus. Outra pessoa que eu quero falar, irmãos, também é a respeito de Moisés. Amém?
Porque a Bíblia diz, irmãos, que Moisés era um homem manso, e tinha que ser mesmo. Para lidar com o faraó não podia ser um nervosinho, amém? Ou irado. Ele tinha que ser manso, porque para lidar com um homem complicado como foi faraó, não era para qualquer um. Então disse Moisés que ele foi o homem mais manso, mais humilde na face da terra. Está escrito lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, querida igreja. Mas isso não significa que ele era fraco. Tem gente que acha só porque ele era manso e humilde, tem gente que acha que isso é anônimo de fraqueza, e não é. A mansidão, querida igreja, não é fraqueza, mas está dizendo ao respeito da sua força. Aleluia. Então significa que ele não era fraco. A mansidão não é fraqueza, mas a força sobre o controle. Por quê? Porque, irmãos, pela fé Moisés, aleluia, alcançou inúmeras bênçãos. Pensa, irmão, já recém-nascido, ele foi escolhido durante 3 meses por seus pais. Amém? Foi coragem, tem muita coragem de Joquebede e seu esposo Anrão guardar aquela criança por 3 meses, porque todas essas crianças estavam sendo mortas. O faraó deu a ordem que todos os filhos homens eram para ser mortos, jogados no rio Nilo. Então, os seus pais já escolheram Moisés, teve coragem para esconder aquela criança durante 3 meses, aleluia. Por esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Só poderia ser ousadia e coragem, por não temer faraó naquela época. Eles teve coragem. Então eu acho muito lindo, sabe, a coragem da mãe de Moisés, Joquebede, e o seu pai Anrão. Aleluia, louvado seja Deus. Imagine comigo que você é o próximo na fila para se assentar no trono do Egito, a nação mais poderosa da face da terra naquela época. Pensa aqui comigo. E ele desistiu de tudo, querida igreja, mas de tudo mesmo. Ele estava disposto a ser maltratado com o seu povo. Que povo? O povo de Deus. Do que desfrutava dos prazeres, passageiros do pecado que habitava no Egito. Ele suportou, querida igreja, tudo. Por quê? Porque via aquele que é invisível. Será que você vê hoje, nesta noite, o nosso Deus, o Deus invisível? Estamos dispostos aqui nesta noite também passar o que Moisés passou, a ser maltratado, aleluia, e abandonar os prazeres daqui desta terra, que é o pecado, por uma recompensa futura, porque ainda não veio, está no futuro. Essa é uma pergunta que eu mesmo faço para mim mesmo. E você aqui nesta noite? Quero falar de outro também que influenciou gerações, foi Jó. Amém? Jó, ele tem o título de o justo. Aleluia. Tantas são as pessoas que na igreja que têm abandonado as fileiras simplesmente porque as coisas não estão indo bem para elas. Será que muitas vezes não acontece isso conosco também? Deus nunca nos promete, querida igreja, a felicidade nesta vida. E Jó, um exemplo, um exemplo real da vida dele. Jó sofreu tanto mesmo, e assim conseguiu dizer, embora ele mesmo me mate, ainda assim eu esperarei nele. Olha que coisa tremenda, irmão. Lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, ele disse: mesmo que o Senhor me mate, assim esperarei nele. A confiança era muito grande, irmãos, que Jó tinha em Deus. Imagine que comigo perder todos os seus filhos, todos os seus bens, tudo que você tem, ele perdeu. Amém? Quem está entendendo é da glória a Deus. E depois ainda dizer: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes não somos assim que nós fazemos, irmão. Deus tira, nós reclamamos. Mas Senhor, por que o Senhor tirou, Senhor? Mas Jó não, irmãos, mesmo tirando a sua saúde, porque estava leproso, mesmo que seus filhos
foram mortos, os bens materiais que ele perdeu, ele continuou sendo fiel ao Senhor, dizendo: o Senhor deu. Quantas coisas ele nos dá, não é verdade? Mas o mesmo Deus que ele te dá, ele também pode te levar. Ele disse assim: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. E tem gente que não gosta disso. Ah, mas o Senhor deu, não é para sempre. Mas se ele quer provar os nossos corações por algo maior e melhor, é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Ele é o dono de todas as coisas. Deus está no controle de toda a situação. Depois você lê no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. O sofrimento, querida igreja, nem sempre é atribuído à injustiça. Quando Jesus auto-permitiu o inimigo da nossa alma tocar nos bens de Jó, não é que Deus era injusto. Deus estava dando uma lição de vida, não somente para Jó, mas para as pessoas que estavam à sua volta. Ele nos mostra que até mesmo os justos sofrem. Não é só os injustos que sofrem, os justos também. Quem você incluiria nessa lista dos grandes homens da Bíblia? Você inclui o apóstolo Pedro, Barnabé, olha quantos, João, Estevão e outras pessoas. Como quando você lê lá no livro de Hebreus, aleluia, ele escreve mais o seguinte: não tenho tempo para contar sobre tantos outros homens que influenciaram e continuam influenciando gerações, que possamos imitá-los, amém, no nosso dia a dia. Que nessa noite, irmãos, possamos influenciar vidas, irmãos, como influenciou esses homens a qual eu acabei de falar, que não passaram vidas, aleluia, como que eu posso explicar aqui para vocês? Estavam vivendo uma vida maravilhosa, passaram por momentos difíceis, mas eles continuam persistindo, insistindo. É isso que Deus ele quer. E nós temos exemplo dentro da Bíblia, como eu falei de Paulo, como eu falei de João Batista, como eu falei de Abraão, falei de Moisés, e por último eu falei de Jó. Aleluia, olha quantas coisas, irmãos, podemos ter exemplo, para que eu e você nunca desista. Um dia que você quiser desistir de alguma coisa na sua vida, aleluia, lembre de Jó. Jó poderia desistir de tudo, não poderia? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens materiais, até mesmo a sua esposa. Ele perdeu a sua esposa porque a sua esposa não compreendeu aquilo que Deus estava auto-permitindo na vida de Jó. Pensa, Jó estava leproso, e quem era leproso não poderia coabitar, viver em meio à família. Não é verdade, não é? Tinha que ser num lugar separado. Jó, a Bíblia diz que ele coçava com um caco de telha, e para amenizar a dor ele rolava na cinza. Não tinha os remédios hoje que existem remédios hoje para a lepra. Mas ele poderia ter desistido e não desistiu, ele permaneceu fiel, ele falou assim: Deus me deu e Deus tomou, louvado seja Deus. Jó atribuiu glórias a Deus. Olha quantas coisas que nós aprendemos aqui, até mesmo com Moisés, amém, que era manso, humilde, amém, e ele foi líder de Israel. Olha para você ver, Deus ele colocou qualidades na vida de Moisés para poder lidar com o faraó. Porque se ele não fosse e não tivesse todas essas qualidades, Moisés não iria suportar o que Faraó estava fazendo com o seu povo. Então, irmãos, Deus ele sabe o que ele faz. Então temos aqui exemplos, e Deus ele quer que nós seguimos esse exemplo no nosso dia a dia, amém?
Quem sabe, talvez você quer desistir de algo, só porque as coisas não estão dando certo. Quem sabe alguém está querendo desistir, porque muitas pessoas ficam falando o que você deve fazer. Mas Deus está dizendo, siga os exemplos dos homens, dos heróis da fé. Aqueles que influenciaram gerações, pessoas simples, humildes, mas influenciaram milhares de pessoas, como eu falei para você, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Eles alcançaram milhões de pessoas, principalmente João Batista. Gente, eram multidões de pessoas que iam em encontro de João Batista para descer as águas batismais, para ser salvos. Como que ele sabia aonde João Batista estava naquele momento no deserto? Em qual local do deserto João Batista estava? Verdadeiramente isso é poder de Deus, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero deixar esta palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Aleluia. Desistir jamais. Amém? Mesmo com vontade de chutar o pau da barraca, continue persistindo. Mesmo às vezes vontade de reclamar, falar palavras que às vezes só Deus para ter misericórdia, peça força para o Senhor para que você continue nessa jornada. Aleluia. Faça como esses homens de Deus que deixaram o exemplo para nós. Que nunca vai ser tão fácil como você pensa que é. Amém? Ela se torna fácil quando você deixa Jesus fazer parte dela. Amém? Quando você deixa Jesus fazer parte da tua vida, dirigir os seus passos. Aleluia. Quando você buscar as direções de Deus, buscar o discernimento de Deus, as coisas sim serão mais fáceis. Aleluia. Porque quando Deus, Ele assume, amém, o lugar. Quando a gente entende que é Deus que está no controle da nossa vida, aleluia, não tem como errar, não tem como não dar certo, amém? Então, essa palavra que eu deixo para todos nós, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, porque a hora já foi embora, amém? Vamos agradecer ao Senhor por essas palavras que o Senhor trouxe para nós aqui nessa noite, amém? Que hoje, aqui nessa noite, você possa influenciar gerações. O que é gerações, pastora Patrícia? Vidas, pessoas. Aleluia, que você possa, mas nem que for uma única pessoa, amém? Você possa mudar, impactar a vida dessas pessoas. Quem sabe no momento desse, irmão, tem pessoas querendo, sabe, tirar a própria vida. Essa semana mesmo, meu celular tocou, mas eu não escutei, acho que estava baixo no celular, tinha uma irmã me ligando, falou assim, pastora Patrícia, minha prima ela acabou de tirar a própria vida. 13 anos de idade, irmãos. 13 anos, uma criança de tudo. 13 anos. Ela desesperada, mandando, sabe, para mim. Eu falei assim, irmã, que Deus te livre desse dia mal. Porque, irmãos, enquanto você está dentro da casa de Deus, tem milhões e milhares de pessoas, sabe, planejando a sua morte. Porque não aguenta mais a angústia, a tristeza, o desespero, a aflição, amém? Por isso nós temos que estar aos pés de Jesus, por isso nós precisamos estar na casa de Deus, amém? Pedindo força para Deus, amém? Glórias a Deus, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá força, amém? De você levantar a cada dia, aleluia, valorize a sua vida, porque muitos estão perdendo a sua própria vida, amém? Oremos ao Senhor, que Deus console, né? Porque eu sei que nesse momento não é fácil para uma mãe, não é fácil para um pai, que sonha uma vida toda para uma filha, e de repente a própria filha tira a sua própria vida, amém? Então nós vamos orar por essa família, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te glorificar, quero te exaltar, te
bendizer, meu Deus, como que Tu és bom, como que o Senhor nos ama, como o Senhor nos protege, como que o Senhor nos guarda. Senhor, eu falei só de algumas pessoas da Bíblia, os heróis da Bíblia que influenciaram uma geração. Papai, que a minha voz possa chegar aonde eu não posso ir, em cidades, em bairros, países, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, venha impactar vidas, meu Pai. Quem sabe que tem alguém querendo dar um cabo, um fim na sua vida, Senhor, por não aguentar mais. Ei, Deus está falando para você, não é hora de desistir, não é hora de voltar para trás. Olha para Jesus aqui nesta noite. Ele está olhando para ti. Você não está só, você não está sozinho. Aleluia, Ele se faz presente. Olha para o alto. Jesus olha para você. Calabria sude, calabria xandará, de calabria surimianda. Jesus livra, Senhor, protege essa família, Senhor. Quantas famílias eu não quero mais, meu Deus, participar mais de funeral? Meu Deus, é só enterro. Meu Deus, cancela os enterros, cancela os velórios. Quem pessoa que não aguenta mais, meu Deus, entrar no cemitério, meu Deus, tenha de misericórdia, tenha de piedade, Senhor, dessa família que estão sendo dizimadas, meu Pai. Visita as pessoas, meu Pai, que precisam ser consoladas, confortadas, meu Pai. Esteja conosco o tempo todo, não nos abandone e nem nos deixe nem sequer por um segundo. Meu Pai, leva os teus filhos em paz, guardando e livrando, Senhor, e protegendo de todo o mal. E a igreja diz amém. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.